O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, do verso 7 ao verso 9, ele nos diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Certamente esses dias de pandemia têm revelado muito do coração das pessoas, o quanto as pessoas têm medo da morte, e o quanto elas têm medo e o medo domina as suas ações, o quanto as suas decisões são tomadas a partir do temor da morte, Por vezes, obviamente, pensando e preocupando com a morte de outras pessoas para que elas não sejam responsabilizadas por contágio, por contaminação ou por qualquer outra situação. Mas, na verdade, o motivo último do coração é o medo da própria morte. E é interessante como que nós temos vivido um tempo em que o hedonismo, a busca pela sensação, pela realização do prazer, é o que predomina a mente das pessoas. A preocupação em ser feliz, a preocupação em prosperar, a preocupação em ser bem realizado, em ter um bom nome, uma boa reputação, em alcançar os seus objetivos, de ter a sua realização profissional e a sua prosperidade financeira. As pessoas estão preocupadas com o aqui e agora. As pessoas estão preocupadas em criar raízes neste mundo. Mas a Escritura ela nos chama o pensamento para que nós nos lembremos, no verso 7, que nenhum de nós vive para si mesmo. A nossa existência não é para nós, não é para os nossos fins, para os nossos interesses, para as nossas preocupações. Quando nós de fato vivemos desta forma, o medo da morte é algo que se avulta, é algo que se avoluma, por uma questão muito simples. Porque se toda a nossa existência, se toda a nossa preocupação se limita ao aqui e ao agora, morrer de fato é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Mas quando nós entendemos que a nossa vida é passageira, nós somos peregrinos em terra estranha, nós somos de fato pessoas que estamos a viver para a glória de Deus e que nós não vivemos para nós, nem morremos para nós, mas vivemos para a glória de Cristo. Então, se nós estamos preparados para morrer, nós também estaremos preparados para viver. Pessoas que não estão preparadas, e eu me referi inclusive a cristãos, que não estão preparados para morrer, também não estão preparados para viver. A sua vida é instável, é cheia de ansiedades, de medos, de preocupações, porque a sua preocupação é as suas contas, é a sua casa, é a sua saúde, é o seu bem-estar, é o seu eu. E ela então foca tudo em si mesma e ela passa a viver preocupada com tudo que gira em torno de si. Quando nós pensamos que a nossa vida tem valor, porque existe um valor transcendente, um valor que vai além de nós, que as nossas preocupações elas se tornam muito maiores e mais nobres quando elas estão além de nós. Quando Deus, que é muito maior do que nós, é soberano, está acima da nossa vida, Ele domina a nossa vida e não somos nós que somos capazes de dominar as circunstâncias e decidir o nosso futuro e o nosso destino, mas é Deus quem predestina todas as coisas e faz com que todas elas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Então aí sim, nós estamos entendendo que de fato a glória de Deus, não o nosso prazer, mas a glória de Deus é o fim último da nossa existência. A primeira pergunta do breve catecismo diz: qual é o fim principal, qual é o propósito principal do homem, do ser humano? E aí nós podemos responder que o propósito principal do ser humano é satisfazer-se nele, em Deus, e glorificar a Deus para todo sempre.
Se a nossa preocupação está apenas em sentir prazer, em sentir realização, em sentir alegria, em nós nos voltarmos de forma escravizadora para as nossas necessidades, na verdade nós estaremos apenas cultivando ídolos do nosso coração e esquecendo que algo maior, mais nobre, mais importante existe além de nós. Por isso Paulo ele então diz no verso 8: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. É claro que nós devemos viver com prudência, devemos ser responsáveis com a nossa alimentação, devemos ser responsáveis com uma vida que procura praticar exercícios e ter uma vida saudável, tanto quanto possível, cuidando inclusive do nosso sono, da quantidade de boa relação emocional que usufruímos, sem exageros, sem excessos, porque tudo em excesso é prejudicial e pode tornar-se pecaminoso e escravizante. Mas nós devemos lembrar que pois quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Nós não podemos nos prender e nos escravizar a nossas necessidades. As nossas necessidades não devem ditar se nós queremos viver para elas ou morrer por causa delas. Porque morrer, todos nós estamos morrendo a cada dia. O envelhecimento é um processo de morte. O envelhecimento soma as enfermidades, a degradação do corpo. Nós estamos num processo de morrer. A grande pergunta que nós devemos nos fazer é: nós queremos morrer para nós mesmos ou com os nossos desejos, com as nossas necessidades, ou nós queremos morrer e viver para o Senhor? É essa pergunta que nós devemos fazer. E é por isso que o verso 9 diz: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Aqueles que já morreram nele estão com ele e ele é Senhor deles. Aqueles que vivem para a glória de Deus e vivem para eles. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 nos adverte. 1 Coríntios capítulo 15 verso 19, capítulo 15 verso 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se toda a nossa alegria, todo o nosso prazer, toda a nossa satisfação, todas as nossas preocupações, tudo que fazemos ou deixamos de fazer se limita apenas aqui ou agora, e o aqui e agora determina as nossas ações, o nosso comportamento, a nossa conduta, de fato, vivamos e comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Agora, quando nós vivemos e nos preparamos para morrer com Cristo e para Cristo, a vida ela é passageira. Existem coisas muito maiores, muito mais importantes, muito mais urgentes do que o viver. Ainda Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21 ao verso 23, ele diz assim, Filipenses 1, 21 a 23: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado ou de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Eu lembro quando eu pastoreava uma igreja em Porto Velho, e eu conheci um senhor início da minha juventude, aos 18 anos. Eu conheci, por ordem cronológica, eu conheci aos 18 anos, quando eu estudava no Instituto Bíblico de Rondônia, no Ibro.
e ele era caseiro lá, ele e a dona Mariquinha, presbítero Samuel Ferreira da Cunha. E foi a primeira vez que eu vi realmente o significado do que era ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu vi um homem piedoso, um homem sério, um homem temente a Deus, um homem zeloso da palavra, um homem que sabia ter intimidade com Deus. E eu passei a admirar aquele homem. Anos depois, eu estava pastoreando uma igreja em Porto Velho. E ele teve algumas enfermidades, alguns infartos, e ele teve que parar no hospital regional em Porto Velho. E os seus filhos vieram para cuidar, para se reunir, e na verdade foi o último encontro da família, dos filhos, alguns netos, com o seu Samuel Ferreira da Cunha vivo, e algum tempo ainda consciente no hospital, na UTI do hospital. Eu lembro de ir algumas vezes orar lá com a família. A igreja tinha uma casa de apoio para receber situações assim, e eu lembro de um dos filhos dizer assim: nós vamos orar para o papai descansar, e nós não vamos chorar a perda do papai, porque o papai ele está se preparando para encontrar com Cristo. Uma frase que um deles me disse naquele momento foi algo que me marcou profundamente. Ele disse assim: ele viveu toda a sua vida se preparando para esse momento. Nós não vamos nos angustiar quando agora ele cumprir o seu objetivo de se encontrar com o Senhor. Essa é uma preocupação que todo cristão deve ter. Nós devemos viver a nossa vida toda nos preparando o tempo todo para encontrar com o Senhor. Nós devemos nos preparar em tudo, em toda e qualquer situação, para nos encontrar com o Senhor. Se Deus nos tirar por acidente, será uma morte súbita. Se Deus nos tirar por enfermidade, em que esta enfermidade prolongará alguns dias e teremos tempo de meditar na vida e na morte e poder inclusive testemunhar aos que estão ao nosso redor o quanto é importante aquele encontro ansioso pelo Senhor, então nós devemos também testemunhar. Mas as pessoas devem saber que estamos nos preparando para encontrar com o Senhor. Nós não estamos nos preparando para ficar mais ricos. Nós não estamos nos preparando para ter mais sucesso, para ter maior e mais brilhante reputação. Nós estamos nos preparando para o fim mais nobre da nossa existência: encontrar com o Senhor na glória. E é por isso que Paulo, então, ele diz: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos o Senhor. Finalizando essa meditação, nós podemos então lembrar: quão medo da morte você tem? Você vive realmente com qualidade e responsabilidade para promover a glória de Deus, a vida e a qualidade de vida na vida das pessoas? Ou o medo da morte é algo tão poderoso na sua vida que você passa a temer mais a morte do que o senhorio de Cristo? Que Deus nos abençoe e que nesses dias de pandemia o medo da morte possa nos levar a ter vergonha de sermos chamados cristãos. Amém.